Guerreiro Ramos. A redução sociológica. Nota introdutória. As ideias expostas neste estudo vêm se formando na mente do autor há alguns anos, achando-se implícitas em seus trabalhos anteriores. Aqui são apresentadas de modo sistemático, integrando, pelo menos à guisa de esboço, um método de análise de concepções e de fatos sociais. Com o presente texto, pretende o autor contribuir em duplo sentido para a atualização da sociologia no Brasil. Deseja, por um lado, integrar a disciplina sociológica nas correntes mais representativas do pensamento universal contemporâneo. Por outro, pretende formular um conjunto de regras metódicas que estimulem a realização de um trabalho sociológico dotado de valor pragmático, quanto ao papel que possa exercer no processo de desenvolvimento nacional. São as atuais condições objetivas do Brasil que propõem a tarefa de fundação de uma sociologia nacional. De fundação, antes que de fundamentação, pois não se trata de utilizar o repertório já existente de conhecimentos sociológicos para justificar orientação ou diretriz ocasional. Trata-se de algo mais árduo, reconhecendo no interior da sociedade brasileira a geração de forças que, a partir de agora, a constituem como centro de referência. Trata-se de tomar este fato como suporte da atividade teórica. Há que fazer toda uma sociologia do fundamento e da fundação, que não pode ser realizada nesta oportunidade. O fundamento de uma sociologia verdadeiramente brasileira deve ser, antes de mais nada, um fato, um processo real, um dado concreto. Em seguida, é este fato básico continuamente traduzido em conceitos. A conversão do fato em conceito implica, no entanto, uma criação original. Toda coletividade que tem logrado em seu processo atingir esse ponto culminante, em que se lhe apresenta a possibilidade de um desempenho significativo na história, passa de um modo de ser a outro radicalmente distinto. Ocorre, em tal momento, uma transmutação no ser mesmo da coletividade, a qual inaugura um período de tarefas fundadoras. O Brasil passa hoje por um desses fecundos períodos. No âmbito de sua disciplina, o autor procura tirar todo o partido da oportunidade de produção teórica inovadora que a sorte de viver esta época de seu país lhe oferece. O Brasil, graças às condições reais do seu processo, está hoje em vias de tornar-se vigorosa personalidade cultural. O presente estudo é fruto desse otimismo. Por certo, os que sabem ver encontrarão nestas páginas os motivos que o justificam. A redução sociológica é um método destinado a habilitar o estudioso a praticar a transposição de conhecimentos e de experiências de uma perspectiva para outra. O que a inspira é a consciência sistemática de que existe uma perspectiva brasileira. Toda cultura nacional é uma perspectiva particular. Eis porque a redução sociológica é, apenas, modalidade restrita de atitude geral que deve ser assumida por qualquer cultura em processo de fundação. Certamente todos aqueles que estão realizando, em seu campo profissional, uma produção de ideias, de coisas, ou serviços, determinada por necessidades específicas do meio nacional, hão de perceber que a conduta metódica, cuja sistematização se propõe aqui, pode ser adotada, quanto ao essencial, em outros domínios do saber e da atividade humana. A atitude redutora não poderia ter ocorrido a alguém fortuitamente. Na forma em que a expõe o autor, é subproduto do processo global da sociedade brasileira na fase contemporânea. Sua formulação sistemática representa o resultado de uma reflexão indutiva em que o autor partiu da consideração de tendências factuais para a elaboração teórica. As ideias deste livro foram fragmentariamente apresentadas nos cursos regulares que o autor tem ministrado no Instituto Superior de Estudos Brasileiros e na Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas. Constituíram ainda a matéria de 2 cursos monográficos, um realizado em Salvador, sob o patrocínio da Universidade da Bahia, em outubro de 1957, e outro realizado no ISEB, em maio de 1958. O autor muito deve às reações de seus ouvintes nessas 2 oportunidades. Serviram-lhe como prova para apreciar a validade dos seus pontos de vista. Foi sobretudo entre os seus ouvintes da Universidade da Bahia que teve verdadeira experiência das implicações práticas da atitude redutora. O autor deixa consignado aqui o seu reconhecimento à colaboração inestimável que lhe prestaram o professor Álvaro Vieira Pinto, chefe do Departamento de Filosofia do ISEB, e os seus colegas Mário Magalhães e Gilberto Paim, do Departamento de Sociologia do mesmo instituto. Agradece, finalmente, a Roland Corbusier,
cuja revisão cuidadosa do presente texto muito contribuiu para torná-lo mais claro e mais rigoroso em sua formulação. Guerreiro Ramos. Capítulo 1. A consciência crítica da realidade nacional. O fato mais auspicioso que indica a constituição, no Brasil, de uma ciência nacional, é o aparecimento da consciência crítica de nossa realidade. Nos últimos anos, tem-se registrado em escala crescente acontecimentos de diversas ordens que assinalam a emergência, em nosso meio, de novos esquemas de avaliação e compreensão dos fatos. A ampla repercussão que as ideias renovadoras encontram no público é aspecto relevante dessa mudança de mentalidade. Importa assinalar que tal consciência coletiva de caráter crítico, hoje, no Brasil, dado objetivo, fato. Não se trata de anelo de uns poucos, preocupados em modelar um caráter nacional mediante processos, por assim dizer, parentianos, ou seja, pela manipulação de resíduos emocionais populares. O fenômeno tem suportes na massa. Um estado de espírito generalizado não surge arbitrariamente. Reflete sempre condições objetivas que variam de coletividade para coletividade. Mas em toda parte onde um grupo social atinge aquela modalidade de consciência, aparece o imperativo de ultrapassar o plano da existência bruta e de adotar uma conduta significativa, fundada, de algum modo, na percepção dos limites e possibilidades de seu contexto e sobretudo orientada para fins que não sejam os da mera sobrevivência vegetativa. No Brasil, essas condições objetivas, que estão suscitando um esforço correlato de criação intelectual, consistem principalmente no conjunto de transformações da infraestrutura que levam o país à superação do caráter reflexo de sua economia. Desde que nele se configurou um processo de industrialização em alto nível capitalista, converteu-se o espaço nacional num âmbito em que se verifica um processo mediante o qual o povo brasileiro se esforça em apropriar-se de sua circunstância, combinando racionalmente os fatores de que dispõe. O imperativo do desenvolvimento suscitou a consciência crítica. Não é esta uma explicação suscetível de ser generalizada para todos os grupos sociais onde o fenômeno tem ocorrido. Cada caso tem seu diagnóstico particular. Este terreno, aliás, ultrapassa o domínio da sociologia, tal como aqui se tem entendido a disciplina, e somente com concurso da filosofia, mais particularmente, da filosofia da cultura, pode ser explorado. A autoconsciência coletiva e a consciência crítica são produtos históricos. Surgem quando um grupo social põe entre si e as coisas que o circundam um projeto de existência. A existência bruta é a que se articula diretamente com as coisas ou transcorre no nível destas, portanto, sem subjetividade. Eis porque a emergência da autoconsciência coletiva numa comunidade tem sido denominada elevação, tem sido interpretada como um desprender-se ativo das coisas, como a aquisição da liberdade em face delas. Poderíamos denominar de historização a este passar de um estado a outro. A divisão dos povos em naturais e históricos tem sido pretexto de grandes discussões. Atualmente predomina nos que se dedicam a estudos antropológicos e sociológicos uma tendência a julgá-la inaceitável. Entre os filósofos, a questão volta hoje a ter grande interesse, de um lado, graças à tematização do histórico, empreendida por pensadores de orientação fenomenológica ou adeptos das correntes da filosofia da existência, de outro, por motivos mais concretos, como a necessidade de compreender ou explicar a modificação por que passa o mundo contemporâneo provocada pelo despertar de populações que pareciam voltadas a uma definitiva condição larvar. Urge entender a natureza da transmutação que essas populações sofrem em sua existência. Indagação como esta se inclui num conjunto de perguntas acerca das modalidades do ser, às quais os sociólogos não podem permanecer indiferentes. Fenômenos como o irredentismo de grupos tribais africanos, de que os Mau-Mau são um dos casos mais agudos, o nacionalismo de povos coloniais ou dependentes, não podem ser explicados a fundo sem que se formulem indagações daquela ordem. Como se explica a estagnação dos chamados povos primitivos? Por que espécie de transformação passa uma sociedade, a dependente ou colonial, que se define como instrumento de outra, a metropolitana quando os que a constituem são movidos pela ideia de autodeterminação? Estas perguntas, num plano genérico, trazem de volta a velha questão dos povos naturais versus povos históricos. O fato nacional brasileiro tal como hoje se configura torna para nós muito atual a questão, pois exprime um modo de ser que jamais vivenciaram as gerações passadas do Brasil. Deve-se insistir, um modo de ser novo no Brasil.
É um modo de ser histórico. O que significa? Significa estar o nosso povo alcançando a compreensão dos fatores de sua situação. O histórico pode ser entendido como uma dimensão particular do ser, na qual até agora tem ingressado alguns, mas não todos os povos. Disse que a historização ocorre quando um grupo social se sobrepõe às coisas, à natureza, adquirindo perfil de pessoa coletiva. O que distingue a sociedade histórica daquela que carece deste atributo é a consciência da liberdade, a personalização. Não se afirma uma diferença de essência entre as duas modalidades de convivência social. A possibilidade do histórico está contida na convivência chamada natural. Basta que fatores objetivos suscitem nas sociedades rudimentares a modificação do modo pelo qual os indivíduos se relacionam entre si e com a natureza, tornando-a mais independente da pressão dos costumes, para que uma nova postura existencial aberta à história apareça em tais sociedades. É exatamente essa espécie de postura que define o viver projetivo, propriamente histórico, e possibilita o existir como pessoa. Entre a modalidade natural de coexistência e a propriamente histórica há uma diferença no grau de personalização. A pessoa se define como ente portador de consciência autônoma, isto é, nem determinada de modo arbitrário, nem pela pura contingência da natureza. A personalidade histórica de um povo se constitui quando, graças a estímulos concretos, é levado à percepção dos fatores que o determinam, o que equivale à aquisição da consciência crítica. A consciência crítica surge quando um ser humano ou um grupo social reflete sobre tais determinantes e se conduz diante deles como sujeito. Distingue-se da consciência ingênua que é puro objeto de determinações exteriores. A emergência da consciência crítica num ser humano ou num grupo social assinala necessariamente a elevação de um ou de outro à compreensão de seus condicionamentos. Comparada à consciência ingênua, a consciência crítica é um modo radicalmente distinto de apreender os fatos, do qual resulta não apenas uma conduta humana desperta e vigilante, mas também uma atitude de domínio de si mesmo e do exterior. Sem consciência crítica, o ser humano ou o grupo social é coisa, é matéria bruta do acontecer. A consciência crítica instaura a aptidão autodeterminativa que distingue a pessoa da coisa. No mundo contemporâneo, descortina-se a propagação da consciência crítica em populações da Ásia e da África. A maioria delas, mesmo as dotadas de formal independência política, não ultrapassou a condição colonial, pois ainda é instrumento de burguesias metropolitanas. Apesar disso, passaram a aspirar à história, a este estado de espírito coletivo são flagrantes reiteradas ocorrências. Uma dessas, das mais espetaculares, é o fato de terem delineado nas conferências de Bandung, 1955, do Cairo, 1957, e de Acre e Tanger, 1958, pontos de vista próprios e formulado o propósito de pautarem suas ações segundo normas derivadas de projetos autônomos de existência. Em suma, exprimiram legítima pretensão de realizar na sua plenitude a categoria de pessoa coletiva. Pois, para as coletividades, aspirar à história é aspirar à personalização. A pessoa, como ser eminentemente projetivo, subentende a história. Reações de povos explorados da Ásia e da África contra os seus exploradores sempre se verificaram nesses continentes, desde que os europeus os ocuparam. Mas eram reações que poderiam ser comparadas a um processo ecológico, a uma competição animal por espaço, alimentos e riquezas, embora tivessem, como não podiam deixar de ter, tratando-se de populações humanas, um conteúdo também cultural. Mas a reação à colonização que hoje se verifica no mundo afroasiático, quanto ao caráter, distinta das anteriores. É a reação contra o colonialismo considerado como sistema, é a reação mediante a qual esses povos fazem uma reivindicação cujo conteúdo não é parcial, mas infinito, universal. E que pretendem ser, também, sujeitos de um destino próprio. Nas sociedades coloniais apareceram hoje quadros novos, empenhados num esforço de repensar a cultura universal na perspectiva da autoafirmação dos seus respectivos povos. Não é um comportamento romântico que levasse esses povos ao enclausuramento, a se apegarem aos seus costumes sob a alegação realmente suicida de preservá-los em sua pureza. É antes uma atitude que não exclui o diálogo, pois contém a consciência de que, para ser historicamente válido, o autoafirmar-se dos povos deve confluir para o estuário de todas as altas culturas da humanidade. Tal é a perspectiva em que se acham situados esses novos quadros. Em apoio dessas observações, basta lembrar 3 obras recentes.
Numa delas, Nations Negres et Culture, Cheikh Anta Diop denuncia o que chama de falsificação da história, devido a grande parte, ao fato de que nem sido escrita do ponto de vista europeu. Seu livro, Tentativa de rever um aspecto da história universal, As origens da civilização egípcia, à luz do ponto de vista da África Negra, se inscreve na reação de autodefesa do povo africano, abre aspas, tendente a eliminar o mal cotidiano que nos causam as terríveis amarras culturais a serviço do ocupante, fecha aspas, citação de Anta Diop. Em um discurso sobre o colonialismo, Discours sur le colonialisme, Aimé Césaire julga o que chama de hipocrisia da civilização ocidental, na justificação de sua tarefa colonizadora. O autor a vê como aventura e pirataria, dissimulada em evangelização e obra filantrópica, e nisto consiste o seu significado hipócrita. No julgamento de Aimé Césaire, porém, a colonização é condenada, não em nome de um exclusivismo nativista, mas porque realmente não estabelece verdadeiro contato entre os povos, proclamando o autor que a Europa deveria ter sido uma encruzilhada, abre aspas, lugar geométrico de todas as ideias, receptáculo de todas as filosofias e de todos os sentimentos, fecha aspas. Citação de Aimé Césaire. São menos gerais os temas de Abdoulaye Ly, em As Massas Africanas e a Atual Condição Humana, Les Masses Africaines et l'Actuelle Condition Humaine, livro em que pesquisa os termos de equação do desenvolvimento nas regiões africanas, procurando mostrar o que há de vicioso nos estudos acadêmicos e marxistas relacionados com a matéria. Também Ly é universalista e acredita numa, abre aspas, elevada marcha da humanidade para a identidade relativa, para a unidade mundial racional, para a igualdade, fecha aspas, citação de Abdoulaye Ly. Esses quadros, de que são representantes Diop, Césaire e Ly, vivem um momento que poderia ser considerado fichiano. Sentem-se convocados a um empreendimento de fundação histórica, e procuram contribuir, pelo esclarecimento, para que as comunidades a que pertencem venham a constituir personalidades culturais diferenciadas no nível da universalidade. Por isso, falam em nação, que é a mais iminente forma contemporânea de existência histórica, e em condição humana para as massas afro-asiáticas, ainda estigmatizadas por extrema pauperização. Finalmente, o termo discurso utilizado por Aimé Césaire, que, além de político, é poeta, evoca a atitude fichiana, atitude surgida episodicamente na história alemã, embora seja verdadeiro modelo de postura intelectual para todo homem de pensamento que vive uma hora incerta de sua comunidade. Capítulo 2. Fatores da consciência crítica do Brasil. O Brasil, em condições muito especiais, participa dessa transformação da psicologia coletiva das chamadas sociedades periféricas. É necessário, todavia, entender o que torna aqui particular essa transformação. Sem pretender analisar a fundo os fatores genéticos da consciência crítica no Brasil, devem ser mencionados alguns fatos que autorizam a afirmar que o povo brasileiro vive nestes dias uma nova etapa do seu processo histórico-social. Essa nova etapa é naturalmente caracterizada por fatos inéditos. Que fatos são esses? Seria impossível descrevê-los em todos os seus pormenores. Mas, como se trata de mudança estrutural em que esses fatos estão articulados entre si, basta considerar alguns dos mais salientes para que se demonstre a existência e o sentido da aludida transformação. Por isso, mencionar-se-ão apenas três: a industrialização, e duas de suas consequências, a urbanização e as alterações do consumo popular. É posto de lado o problema das causas desses fenômenos, ou seja, não se cogitará de perquirir que circunstâncias têm possibilitado o desenvolvimento do Brasil, à diferença do que acontece em outras regiões periféricas do mundo. Para compreender por que no Brasil a consciência crítica está em emergência, é suficiente considerar aqueles três fatos, tais como se apresentam, e mostrar os seus efeitos sociológicos. 2. Efeitos sociológicos da industrialização. Em primeiro lugar, a industrialização. Não se tem explorado, do ponto de vista sociológico, as implicações do processo de industrialização. Na envergadura em que hoje transcorre, contribui para caracterizar, como nova, a atual etapa de nossa evolução histórico-social. É certo que as atividades industriais já têm, relativamente, um longo passado no Brasil. Alguns fatos o atestam. É lícito supor que durante o período inicial de nossa evolução econômica, o consumo de bens importados era privilégio de senhores, grandes proprietários de terra e de restrita parcela da população dotada de poder de compra.
A maior parte da população realizava muito raramente operações mercantis e consumia diretamente a produção que obtinha no âmbito das fazendas ou das unidades domésticas. Ali, além do cultivo do produto destinado à exportação, açúcar, café, algodão, realizavam-se muitas outras atividades, a fim de garantir à população rural o consumo dos bens de que necessitava. Em tais condições, eram muito débeis, no país, os impulsos endógenos de desenvolvimento. De início, esses impulsos vieram de fora, por intermédio do setor exportador. Não podia deixar de ser assim, pois que o desenvolvimento só ocorre onde há pagamento a fatores, em especial ao fator mão de obra. A exportação coube, portanto, inicialmente, no Brasil, fornecer os meios de pagamento. Pode-se registrar a prática de pagamentos no Brasil em período anterior à sua emancipação política. No período do ouro já existia aqui uma produção mercantil, um movimento interno de transações econômicas de que se beneficiava significativa parcela da camada popular. Iniciada a incorporação da população no circuito propriamente econômico, começa um processo que cedo se firma e se torna irreversível. Esse processo segue uma linha continuamente ascendente, sejam desfavoráveis ou favoráveis os nossos termos de intercâmbio com o exterior. O vulto da produção mercantil, a despeito da baixa dos nossos termos de intercâmbio, depois de passado o surto do ouro, continua a crescer e se incrementar mais ainda a partir de 1850, quando se voltam para aplicação no interior do país os capitais empregados até então no tráfico, e se iniciam novas relações favoráveis de comércio exterior. Convém assinalar que, se for incluída na produção para o consumo interno a parcela natural, a não ser nas décadas iniciais do século XVI, jamais a importação foi suficiente para atender à demanda de bens de nossa população. Para uma exata compreensão do processo econômico brasileiro, é necessário sublinhar o fato de que a importação sempre foi um suplemento da produção interna. Mais significativo ainda é observar que, na década de 1840, as correntes internas de comércio já permitiam que se verificasse no território brasileiro uma produção mercantil para o consumo interno consideravelmente superior à importação. No ano de 1846, enquanto a exportação era de 53.630 contos, segundo o depoimento do Visconde de Villiers de L'Isle, abre aspas, o que se fabricava na província Fluminense, e se vendia para outra se elevava provavelmente a 180.000 contos, fecha aspas. Esse nível de comércio interno relativamente alto constituía, sem dúvida, fator ponderável de desintegração do oikos, ou seja, de abertura das unidades domésticas de produção. A esse fator dinâmico interno aliar-se-ia um fator externo, a exportação, que, de 1850 a 1929, possibilitando a venda para o exterior de quantidades crescentes de mercadorias e preços também crescentes, muito contribuiu para dotar a economia brasileira de condições de autodesenvolvimento. A fim de demonstrar o caráter favorável dos nossos termos de intercâmbio naquele período, é suficiente considerar o quantum da exportação do café. Já no período de 1850 a 1851 comparado a 1859 a 1860, a participação do produto na exportação correspondia a 48,8%, tendo alcançado mesmo 53,2% em 1837 a 1838. A saca de café, que em 1850 a 1851 valia a bordo 1,57 libra, passava em 1860 a 1861 a 2,39 libras, em 1862 a 1963 a 2,90 libras, para atingir, em 1925, a 5,50 libras. No período de 1839 a 1844 as quantidades exportadas, em toneladas, foram 88.667, passaram, no período de 1869 a 1874, a 165.114 e cresceram continuamente até 1929. Esses fatos têm extrema significação sociológica. Mostram que as correntes internas de comércio, bem como a exportação, assegurando o escoamento de nossos produtos a preços altos, induziram a especialização de nossa agricultura, portanto, a transferência, para os núcleos urbanos que iam aparecendo, de atividades produtivas até então exercidas no âmbito rural.
No período de alguns decênios, esta modalidade já adiantada de atividade econômica consegue vingar definitivamente, habilitando o país a desenvolver a sua produção industrial em ritmo crescente, e assim assegurando à economia brasileira impulsos próprios de crescimento. A consciência desta transmutação só recentemente veio a formar-se, quando os estudiosos começaram a apreciar a maneira ativa pela qual a economia brasileira reagiu à Grande Depressão Mundial dos anos 30. Enquanto outros países periféricos estagnavam ou deterioravam a sua estrutura econômica, o Brasil continuou a crescer, graças ao esboço de mercado interno que conseguirá formar. Mas não se deve privilegiar a década de 30. Já anteriormente, eram vigorosos os impulsos de autodesenvolvimento em nossa economia. Na primeira década do século, o vulto da produção industrial igualava o da exportação. Daí por diante decresce continuamente, em termos absolutos, o valor da exportação comparado ao valor da produção industrial, como se vê nos dados a seguir compilados pelo Departamento de Sociologia, Serviço de Pesquisas, do ISEB. O valor da exportação comparado ao valor da produção industrial em cruzeiros corresponde ao seguinte: em 1850, a produção industrial foi de 10 milhões de cruzeiros, enquanto a exportação foi de 55 milhões, 32 mil cruzeiros. Em 1889, a produção industrial foi de 211 milhões de cruzeiros, enquanto a exportação foi de 259 milhões de cruzeiros. Em 1907, a produção industrial foi de 742 milhões de cruzeiros, enquanto a exportação foi de 860 milhões e 981 mil cruzeiros. Em 1920, a produção industrial foi de 2 bilhões, 989 milhões, 176 mil, 281 cruzeiros, enquanto a exportação foi de 1 bilhão, 752 milhões, 411 mil cruzeiros. Em 1929, a produção industrial foi de 7 bilhões e 400 milhões de cruzeiros, enquanto a exportação foi de 3 bilhões, 860 milhões, 482 mil cruzeiros. Em 1939, a produção industrial foi de 17 bilhões, 479 milhões, 393 mil cruzeiros, enquanto a exportação foi de 5 bilhões, 615 milhões, 519 mil cruzeiros. Para avaliar atualmente a magnitude de nosso processo industrial, portanto, a capacidade de autodesenvolvimento da economia nacional, uma das melhores referências é a composição das importações. Até recentemente, apesar do vulto crescente da produção industrial, o país precisava converter a maior parte de suas divisas em bens de consumo para suplementar a demanda interna da população. No começo do século, mais de 80% do valor da importação era de bens de consumo. Nos últimos decênios, inverteu-se a situação. A percentagem de bens de produção em relação ao valor total das importações já era de 67,5% em 1947, subindo para 73,8% em 1950, para 78,3% em 1952, e para 79,5% em 1954. Dados como esses revelam que a industrialização, no nível em que se realiza hoje no Brasil, demanda elevada capacidade empresarial de particulares e do Estado, assume o caráter de empreendimento político, provocando modificações na psicologia coletiva, entre as quais se inclui o pensar em termos de projetos. O povo brasileiro está atualmente empenhado na realização de projetos. Ora, um povo que projeta, enfrenta a sua circunstância de modo ativo, procurando explorar as suas potencialidades segundo urgências determinadas. Uma população que projeta articula-se no seu contexto espacial de modo diverso da que não projeta, da que vive de modo imediatista. Uma e outra vivem modalidades diferentes de tempo. Em numerosos trabalhos antropológicos e sociológicos, encontra-se abundante material à espera de um esforço de elaboração de uma sociologia diferencial do tempo. Georges Gurvit, em Determinismos Sociais e Liberdade Humana, propõe 8 gêneros de temporalidade. Mas em sua exploração pioneira do tema infelizmente não se detém no exame da relação entre o tempo e a equação, sociedade e natureza. Autores mais afoitos têm afirmado que nas sociedades dependentes, de modo direto, de sua moldura natural, não há tempo. A vida dessas populações é espacialidade, é pré-reflexiva. Entre esses autores, estaria, em posição extremada, Oswald Spengler, para quem existe um estado felalico que define a vida de populações sem história.
Sem adotar este arriscado ponto de vista, parece, entretanto, certo que uma nova forma de existência temporal surge quando, numa coletividade, abre aspas, a produção se transforma em produtividade, fecha aspas, citação de Spengler, isto é, quando as relações dos homens entre si e com a natureza se tornam mediatas, graças à intensificação do trabalho social e à diminuição do impacto das necessidades elementares na vida ordinária. Escapam assim esses indivíduos, abre aspas, a finalidade imanente ao seu estado atual e perseguem uma experiência progressiva, fecha aspas, citação de Spengler. Vivem um tempo que, abre aspas, supõe uma retomada ativa do passado e uma antecipação constante do futuro, fecha aspas, citação de Spengler. Já se falou no torpor da vida colonial. Deriva de seu escasso conteúdo projetivo. A colônia é, por definição, instrumento da metrópole. Quando, porém, um povo passa a ter projeto, adquire uma individualidade subjetiva, isto é, vê-se a si mesmo como centro de referências. 2.2 Efeitos sociológicos da urbanização. O segundo fato que deve ser focalizado, consequência do anterior, é a urbanização. Os traços rurais são ainda predominantes na sociedade brasileira. Mas o exame dos movimentos da população leva a admitir que essa predominância está em vias de desaparecer. As tendências objetivas do panorama demográfico do país se orientam decididamente no sentido da urbanização. Do ponto de vista estático, o rural predomina hoje sobre o urbano no Brasil, sendo apenas de 36,12% a percentagem da população classificada como urbana. Todavia, do ponto de vista dinâmico, as tendências para a urbanização tornam-se cada vez mais preponderantes. Dependente que este processo da industrialização, o seu vulto atual já permite formar uma ideia da importância que vai assumindo no país o fato urbano. No período de 1940-50, enquanto a mão de obra agrícola desce de 64% para 57,7%, a mão de obra na indústria cresce 60%. No mesmo período, a nossa população rural cresce 18%, enquanto a urbana aumenta 45%. E já em 1950, mais da metade da população, 52,59%, de um estado da União, São Paulo, era urbana. Todas essas são indicações de que a distribuição dos contingentes demográficos se vem orientando cada vez mais para a urbanização. Trata-se de vigoroso processo mediante o qual continuamente se incorporam a um círculo de intensas relações, sobretudo econômicas, brasileiros que antes viviam em nível quase puramente vegetativo. Entre outras coisas, esta incorporação transforma esses brasileiros de indivíduos escassamente compradores em essencialmente compradores. É necessário realçar a diferença de psicologia coletiva entre um contingente de pessoas que praticam largamente o autoconsumo da produção e o de pessoas que vivem de salários e que assim têm de comprar tudo, ou quase tudo, o que necessitam. A sociedade que estas últimas formam tem muito conteúdo político que há de rurícolas. Não é por acaso que a consciência política de nossas populações se vem incrementando nos últimos anos. Está configurando-se entre nós a categoria de verdadeiro povo, graças àquela incorporação. Não tem precedentes o grau de politização que revelam as massas atuais do Brasil. O ingresso da população nacional num círculo de intensas relações, pressupostas por um mercado interno que cada dia mais se robustece, a torna capaz de uma modalidade de convivência que, anteriormente, não lhe era possível. Enquanto não se constituiu o mercado interno, o povo não foi propriamente sujeito do acontecer político, ao menos no sentido moderno ou nacional da expressão. A população brasileira descobriu o político a partir de sua integração no âmbito de interações surgido no país graças à formação do mercado interno. Ordinariamente, nos países subdesenvolvidos o tipo rural de existência, dada a própria natureza das relações habituais dominantes em seu horizonte espacial, não favorece, em plenitude, a vida propriamente política. Esta surge somente a partir de certa densidade demográfica. No caso, a quantidade condiciona o nível qualitativo da vida coletiva. O rurícola é, por definição, o habitante de zonas demograficamente rarefeitas, integrante de pequenas coletividades. É justamente essa escassez demográfica que, em grande parte, condiciona sua psicologia coletiva. Em sua vida domina primeiramente o trato com os produtos naturais, o que lhe impõe um ritmo de existência muito lento, afetado pelo próprio ritmo da natureza.
Tem de ser, portanto, um indivíduo pouco tenso em suas relações com objetos e outros indivíduos, uma vez que estas são, em larga margem, ajustadas à maneira habitual como os fenômenos naturais transcorrerem. Em segundo lugar, a pequenez relativa das coletividades rurais, em vez de estimular a acentuada diferenciação dos indivíduos, de diversificar os seus objetivos e sua motivação, levando-os a adotar condutas fortemente competitivas, integra-os de modo profundo em grupos dotados de vigorosa consciência coletiva. Em outras palavras, em tais coletividades se obtém alto grau de solidariedade social, garantida pela semelhança psicológica dos indivíduos. Foi a compartimentação da população brasileira em uma poeira de pequenas coletividades rurais que, em épocas anteriores, e mesmo até recentemente, assegurou tanto o domínio das oligarquias quanto a passividade política do eleitorado. A industrialização vem promovendo a transferência de pessoas do campo para as cidades e incrementando a formação de aglomerações urbanas, e disso está decorrendo certa mudança na psicologia coletiva dos brasileiros. A ambiência urbana, a diferença da rural, insere o indivíduo numa trama de intensas relações nas quais se registra considerável carga de cálculo. São relações que estimulam o individualismo, a competição, a capacidade de iniciativa, o interesse pelos padrões superiores de existência. A tensão constitutiva da vida urbana traduz-se naturalmente em politização acentuada, tornando decisiva a participação popular nas várias formas de atividades diretivas da sociedade. Alguns fatos políticos podem ser aqui lembrados para mostrar a perda de representatividade de quadros políticos anacrônicos. O eleitorado urbano, em nosso país, desde 1950, vem retirando sistematicamente o seu apoio a candidatos a funções governamentais nos quais não reconhece propósitos sinceros de efetivar suas aspirações. Na história política dos últimos anos, têm sido frequentes lutas eleitorais que se concluem, significativamente, com a derrota de candidatos do governo, tanto na esfera federal, como na estadual e municipal. 2.3 Efeitos sociológicos das alterações do consumo popular. Um terceiro fato novo, que particulariza a presente etapa da evolução brasileira, é a modificação que vem sofrendo a composição do consumo popular. Nos últimos decênios, graças ao crescimento do poder aquisitivo, que o desenvolvimento sempre acarreta, não só se tem verificado o acréscimo dos consumos vegetativos do povo, alimentação, casa, roupa, como também, o que é mais relevante, o aparecimento de novos hábitos de consumo em massa, de caráter não vegetativo. Pode-se imaginar a simplicidade do consumo popular no passado, levando-se em consideração a estrutura da produção no Brasil, pouco diferenciada em relação ao que é hoje. A falta de dados quantitativos é suprida pelo depoimento de observadores. Um deles é Tobias Barreto. Em seu discurso em Mangas de Camisa, pronunciado em Escada no ano de 1877, referindo-se à população daquele município, dizia, abre aspas, sobre estas 3.000 almas, ou melhor, sobre estes 3.000 ventres, é probabilíssimo o seguinte cálculo, 90% de necessitados, quase indigentes, 8% dos que vivem sofrivelmente, 1,5% dos que vivem bem, 0,5% dos ricos em relação aos 100%. Fecha aspas, citação de Tobias Barreto. Num panorama do Brasil, na primeira década deste século, Silvio Romero observa a precariedade do consumo popular. Dizia que, naquela época, em geral o povo ganhava apenas o suficiente para a sua subsistência material. E observa, abre aspas, tirados o padre, o mestre-escola, os funcionários da justiça, onde os há, alguns vendedores e lojistas que exercem em regra comércio, alguns oficiais de ofício braçais, não se percebe bem de que vive o resto, que é a maior parte da população. Fecha aspas, citação de Silvio Romero. Infelizmente não se encontram, a esse respeito, informações técnicas que aqui possam ser referidas. Mas, a partir de 1934, começam a aparecer informações um tanto mais qualificadas sobre as condições de vida do povo, embora de variável grau de objetividade. Naquela data, 1934, realizou-se em Recife pesquisa pioneira sobre padrão de vida. Segundo os resultados da investigação, os gastos com alimentação absorviam 71,6% da renda dos operários recifenses, restando menos de 30% para as outras despesas. É claro que tal orçamento apenas permitia que os indivíduos se mantivessem quase tão só no plano animal. Outras investigações posteriores vieram, porém,
revelar a tendência para a baixa do percentual das despesas com alimentação. Segundo o Censo do Salário Mínimo de 1939, a percentagem da alimentação na despesa total de famílias operárias era, em Salvador, 69,4%, em Recife, 68,7%, em Maceió, 70,9%, em São Paulo, 54,9%, em Curitiba, 58,6%, em Porto Alegre, 61,7%. Em 1952, esses percentuais baixaram ainda mais, sendo em Salvador 58,29%, em Recife, 54,4%, em Maceió, 52,4%, em São Paulo, 41%, em Curitiba, 45,9%, em Porto Alegre, 35,4%. Note-se que em 1952, nas 3 últimas capitais, nos grupos populares investigados, mais de metade da despesa total era aplicada em itens diferentes da alimentação. Por mais precário que fosse esse padrão de vida, já diz respeito a uma população que ingressara num plano de vida superior ao da subsistência. Mais ilustrativos são ainda outros resultados das investigações de 1939 e 1952 no seio da classe operária. Os gastos com alimentação, habitação, vestuário, médico, remédio e transporte absorviam os seguintes percentuais da despesa total. Censo do Salário Mínimo de 1939 em relação à Pesquisa Nacional de 1952. Recife, 108,7, enquanto nacionalmente 78,9. Maceió, 104,4, enquanto nacionalmente 75,2. Distrito Federal, 95,5, enquanto nacionalmente 77,7, São Paulo, 101,2, enquanto nacionalmente 79,7, Curitiba, 95,6, enquanto nacionalmente 78,0, Porto Alegre, 103,9, enquanto nacionalmente 69,6. A despeito da margem de erro que pode ser facilmente apontada nestes informes, são consistentes do ponto de vista global e atestam que está ocorrendo um refinamento dos hábitos populares de consumo. É pertinente observar que a pesquisa de 1952 registrou larga difusão de hábitos de consumo de teor elevado. Das famílias investigadas, tinham aparelho de rádio 92%, em Porto Alegre, 73,8%, em São Paulo, 64,5%, no Distrito Federal, Rio de Janeiro. Tinham luz elétrica 98% em Porto Alegre, 95,6% em São Paulo, 86,2% no Distrito Federal. Tinham máquina de costura 76% em Porto Alegre, 52,5% em São Paulo, 45,8% no Distrito Federal, Rio de Janeiro. De uma população na qual se verificam alterações como estas, pode-se dizer que está ingressando na história. Tais consumos vêm dar fundamento a uma psicologia coletiva de grande conteúdo reivindicatório. Quanto mais uma população assimila hábitos de consumo não vegetativos, tanto mais cresce a sua consciência política e maior se torna a sua pressão no sentido de obter recursos que lhe assegurem níveis superiores de existência. Os padrões precários de existência, mantendo a população em estado de servidão à natureza, não propiciam o aprofundamento de sua subjetividade. Concentrando suas forças para obter a mera subsistência, presas de necessidades rudimentares, não resta às populações pauperizadas senão estreita margem para desenvolver a aptidão de se conduzirem significativamente como protagonistas de um destino histórico. Poder-se-ia considerar como expostas à heterodeterminação as coletividades de escassa subjetividade, por isso que dispõem de recursos limitados, quase tão só hábeis para permitir a sua reprodução animal. Só adquire a possibilidade de autodeterminação o povo que, libertando-se da motivação grosseira, dos mistérios puramente biológicos, transfere seus interesses para motivos cada vez mais requintados. É a autodeterminação, garantida por supostos concretos, que leva uma população a ascender do plano de existir acidental, dir-se-ia que quase espacial, para o da duração, da condição de objeto ou coisa à condição de sujeito. A autodeterminação está, de certo, associada com o refinamento dos motivos da vida ordinária, com a liberação progressiva dos afazeres elementares. Capítulo 3. A mentalidade colonial em liquidação. A exigência do desenvolvimento,
que se impôs atualmente à comunidade brasileira, exprime o projeto coletivo de uma personalidade histórica, ao menos já esboçada, a pretensão do país de assenhorear-se de sua realidade, de determinar-se a si próprio. Portanto, vive o Brasil uma fase de sua evolução em que está superando seu antigo caráter reflexo. Até há pouco, a nossa estrutura econômica estava organizada como seção descentralizada da área do capitalismo hegemônico no mundo, assim, orientada para satisfazer a demanda externa. Também política, social e culturalmente, a sua existência era, em sentido histórico, adjetiva e tributária. Na periferia ocidental, o Brasil não se recortava como um espaço histórico, capacitado para a autoformação. Atualmente, porém, tendências centrípetas estão surgindo, em nosso meio, as quais dão suporte a um processo de personificação histórica. Quer isto dizer que o espaço brasileiro se tornou teatro de um empreendimento coletivo, mediante o qual uma comunidade humana projeta a conquista de um modo significativo de existência na história. À maneira de um princípio configurador, o centripetismo incide em todos os níveis de nossa vida, estabelecendo uma tensão dialética entre a estrutura anacrônica do país e sua estrutura em geração. Em termos superestruturais, essa tensão traduz um conflito de duas perspectivas, a do país velho e a do país novo, a da mentalidade colonial ou reflexa e a da mentalidade autenticamente nacional. No domínio das ciências sociais, essa tensão também se verifica. Até agora, considerável parcela de estudiosos se conduziu sem se dar conta dos pressupostos históricos e ideológicos do seu trabalho científico. Sua conduta era reflexa e se submetia passiva e mecanicamente a critérios oriundos de países plenamente desenvolvidos. Ora, na medida em que os nossos especialistas em ciências sociais não pretendam ficar indiferentes ao sentido centrípeto que a vida brasileira está adquirindo, terão de acrescentar ao esforço de aquisição do patrimônio científico universal o de iniciação em um método histórico de pensar que os habilite a participar ativamente do novo sentido da história do país. A assimilação literal e passiva dos produtos científicos importados ter-se-ia de opor à assimilação crítica desses produtos. Por isso, propõe-se aqui o termo redução sociológica para designar o procedimento metódico que procura tornar sistemática a assimilação crítica. Não há, porém, uma redução sociológica apenas da produção sociológica propriamente dita. Há também uma redução sociológica do direito, da economia, da política, da antropologia cultural, da psicologia, da filosofia, das ciências da cultura em geral. O que é a redução sociológica? Guerreiro Ramos, Redução Sociológica.